Queridos, paz do Senhor Jesus. Abramos num texto da palavra de Deus, Josué. Josué capítulo 4. Aleluia. Josué capítulo 4, por favor, leiamos 2 versículos. O primeiro é o versículo 3. Ordenai-lhes dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. O segundo versículo é o versículo 9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até ao dia de hoje, ou seja, até o dia em que o livro foi escrito. Tomai o vosso assento. Eu quero mais uma vez expressar a minha gratidão por estar com vocês. Pastor Salmo, é um prazer mais uma vez servi-lo e servir a igreja que o Senhor Jesus lhe tem confiado. Minha gratidão pela sua família, pela sua história, pelo seu mistério. Professor Reginaldo, meu amigo, um prazer revê-lo. Eu quero falar aos irmãos, subordinado ao tema, os 2 memoriais da vida cristã. O livro de Josué narra para nós a conquista e a distribuição da terra prometida. Deus prometeu uma terra ainda no tempo do patriarca Abraão, desde o Gênesis 12. Em Gênesis 15, Deus ratificou a promessa, usou Moisés para arrancar o povo do Egito, mas para a conquista e a divisão das heranças para cada tribo, esse ministério foi confiado a Josué. No capítulo 1, Deus reanima Josué. No capítulo 2, ele envia espias para contemplar a possibilidade, estudar a possibilidade de conquistar, invadir Jericó, que era mais do que uma cidade, era considerada uma fortaleza. Para isso, eles precisavam atravessar o Jordão, que estava numa época de enchente, conforme diz o capítulo de número 3. Era necessário um milagre da parte de Deus para que, atravessado o Jordão, conquistassem a fortaleza de Jericó, para a partir dali havia prometido e fazer as respectivas divisões para cada tribo, como já foi dito. Por favor, preciso de sua atenção agora, capítulo 3, versículo de número 13. O Senhor diz: há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca pousem nas águas do Jordão, elas serão cortadas,
a saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. Israel está na parte de baixo, Jordão é aquele que desce, é o significado do nome desse rio. Israel, na parte de baixo, precisa fazer a travessia. E a promessa de Deus no capítulo 3 é: quando aqueles que carregam a arca, que são os sacerdotes, tocarem os pés nas bordas das águas, o rio vai ser cortado, diminuído em sua força, porque na parte de cima as águas se amontoarão. De um modo milagroso, Deus iria travar as águas na parte de cima, e elas se tornariam em montantes, e aqui embaixo Israel seria capaz de atravessar as águas. E isso de fato aconteceu. Versículo 15: quando os que levavam a arca, capítulo 3, versículo 15: quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã. E agora o povo está atravessando defronte de Jericó, conforme diz o versículo 16. Detalhe, por favor, no versículo 17 do capítulo 3: os sacerdotes que levavam a arca pararam firmes no meio do Jordão. Os sacerdotes que carregavam a arca saem na frente do povo, pois o povo deveria seguir a arca, que era o símbolo do trono, do governo, da direção de Deus. E os sacerdotes que, segurando nos varais da arca dos dois lados, carregando-a, pararam no meio do Jordão. Para quê? Para que o povo passasse enquanto eles estivessem parados. É nesse momento, enquanto as pessoas estão passando, enquanto os sacerdotes parados carregam, sustentam o peso da arca, é que nós temos essas duas lições que eu quero dividir com vocês dentro do tempo que me foi proposto, os dois memoriais da vida cristã. O que é um memorial? Um ponto de lembrança, um ponto ou algo através do qual a memória é despertada. Enquanto os irmãos cantavam aqui, cada vez que minha fé é provada, eu lembrei da primeira vez que preguei numa igreja batista e conheci essa música. Uma música é um ponto que desperta a memória, um perfume, uma frase, um livro. Nós temos vários pontos ou momentos que despertam a nossa memória, e Israel valorizava isso através de monumentos e escritos. No capítulo 4, enquanto o povo está atravessando, Deus deu uma direção a Josué, e a direção está a partir do versículo 2: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo. Esses homens aqui são um grupo de cabeça de cada tribo, o líder de cada tribo. Então são 12 tribos, selecione 12 homens, um de ordenai-lhes dizendo:
daqui do meio do Jordão, de onde parados estão os sacerdotes sustentando a arca. Não esqueçam disso. Os sacerdotes estão parados sustentando a arca, e o povo está passando. E enquanto o povo está passando, Deus diz: Josué, manda um líder de cada tribo se abaixar, pegar uma pedra, levantá-la sobre o ombro, onde os sacerdotes estão parados. Tomai 12 pedras, levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. Chamou Josué os 12 homens que escolhera dos 12 filhos, ou dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca, e do meio do Jordão cada um levante sobre o ombro. Não era uma pedra qualquer, não era uma pedra pequena. Levante sobre o ombro cada um uma pedra, segundo o número das tribos de Israel. E talvez você esteja se perguntando: para quê? Qual a necessidade de cada um daqueles homens, representantes de suas tribos, ou seja, de suas famílias, levantarem uma pedra, colocá-la no ombro, atravessar o Jordão, subir a rampa e estabelecê-las como memorial do outro lado, uma em cima da outra, um monumento de 12 pedras, conforme a quantidade das tribos de Israel. É algo para ser visto, é algo para ser percebido, é algo para se despertar a curiosidade, é algo para se despertar a memória, trazer algum tipo de instrução. Por isso é um memorial. Esses homens obedecem, e esse primeiro memorial nos traz a primeira lição do primeiro memorial para nós, que somos servos do mesmo Deus que esse povo servia. Olha a explicação da motivação desse memorial. Para que esse memorial? Para que 12 pedras? Para que esse monumento? Versículo de número 6: isto seja por sinal entre vós. Um sinal nunca é um fim em si mesmo, está apontando para algo maior, melhor ou futuro. Isto seja um sinal entre vós, quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que significam estas pedras? Em primeiro lugar, aquele primeiro memorial, que é o memorial público, era uma base para uma pregação familiar. Os filhos de vocês lá no futuro vão perceber esse memorial, vão olhar para esse monumento e vão questioná-los sobre essas pedras. Vão perceber que são pedras diferentes das pedras do ambiente onde eles estão. No futuro, vossos descendentes se interessarão por saber o que significa essa quantidade de pedras, uma em cima da outra. Agora olha que coisa linda a resposta de Deus. Quando eles perguntarem: que vos significam estas pedras, vocês respondam no versículo 7, direis assim: quando a arca da aliança do Senhor foi passando pelo Jordão, as águas se abriram. Deus está dizendo aos pais: esse memorial público é para que vocês digam aos seus filhos que eu sou o Deus do impossível. Esse memorial, estas 12 pedras, é para vocês falarem aos seus filhos. É o esboço que eu dou a vocês, são tópicos de um sermão familiar. Filho, filha, que bom que você perguntou. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Estávamos do lado de lá, tínhamos que passar para o lado de cá, não tínhamos possibilidade, era impossível chegarmos aqui. Mas sabe o que aconteceu, filha? Sei não, papai.
Sabe o que aconteceu, filhão? Foi o quê, pai? Rapaz, os sacerdotes pegaram a arca, colocaram no ombro, e quando tocaram os pés na borda das águas, o rio começou a se abrir. Sério, pai? Sério, meu filho. E eles pararam no meio do Jordão, e todo Israel atravessou em pé enxuto, meu filho, minha filha. Deus abre porta onde não tem. Deus é Deus do livramento. Deus é Deus do escape. Aí eu, como pai, e sabendo que aqui também tem pais, eu pergunto: que tipo de memorial nós estamos construindo diante do olhar dos nossos filhos? Mesmo que você não seja pai, mesmo que você não seja mãe, que tipo de memorial você está construindo diante dos olhos dos adolescentes, diante dos olhos das crianças? Que tipo de monumento estamos deixando? Será que nós usamos nossas lutas, nossas provas, nossas dores como base para evangelizarmos nossas crianças? Porque a Netflix já está fazendo a parte dela. O novo filme, desenho A Arca de Noé, o menino pergunta por que é um casal de macho e fêmea, por que não entra o Todes dentro da arca. A serpente faz o papel do Satanás. A Netflix já faz o papel dela. A rede esgoto de televisão nem se fala. Querem destruir as nossas crianças. É o alvo, desde Faraó e Herodes. O alvo são nossos filhos. E quem são os profetas do lar? Quem são as profetisas do lar? Quem são os construtores de memoriais para as crianças? Hoje eu tenho 34 anos de idade. Eu comecei a pregar com 5 anos de idade. Se com 34 eu sou desse tamanho, imagine com 5. Só que eu lembro que a partir dos 7 anos de idade eu já cumpria agendas em congressos de crianças. E eu tenho marcas, mágoa não, mas eu tenho marcas, eu tenho lembranças de líderes que me desprezavam. E eu chego na cidade de Ilhéus, Bahia, onde eu nasci hoje, os vejo, os honro, os trato bem, mas a lembrança vem, porque foi o memorial que eles estabeleceram diante de mim. Sete, 8, 9, 10, 12 anos de idade. Olha, você não serve para pregar porque você grita muito. Olha, você não pode ser pregador porque você não tem voz para isso. Para crescer no ministério tem que ter uma família pastoral. E sua família não tem um pastor, não tem um diácono. Do púlpito eu ouvia líderes dizendo: olha, irmãos, convidaram um pregador para pregar. Eu pensava que era um pregador, mas é um menino. Eu vou dar uma saudação para ele aqui de 5 minutos. Cuidado com o que você constrói diante de uma criança, porque uma criança, como diz T.D. Jakes, é uma página em branco. O que você escreve pode ficar para sempre. Mas eu também lembro de pastores profetizando que eu chegaria onde eu cheguei. Eu lembro da minha avó, quando eu ia passar o final de semana na casa dela, e minhas tias estavam lá, desviadas, piriguetes. Aí a minha avó me chamava para orar: mãe, deixa o menino em paz, deixa o menino ser criança. E elas queriam falar bobagens, imoralidades, e a minha avó, tadinha, se sentia pressionada com as minhas tias desviadas e imorais. E de repente ela fez um código comigo. Ela falou assim: quando vovó passar e cantar um hino da harpa, é pra gente ir orar. Aí eu lembro, meu Deus do céu, na sala da minha avó, naquele sofazinho assim que parecia um tecido da cobra coral, eu sentado no sofazinho da minha avó, uma televisão pequena, Rei do Gado, e as desviadas me colocaram para assistir Rei do Gado. Minha avó já sabia onde eu iria chegar. Ela passou no meio da sala, pastor Reginaldo, e olhou, deu aquela olhada debaixo do óculos e passou cantando: em fervente oração.
vem o teu coração. Aí eu, saí e fui orar com vovó. Memorial. Que tipo de memorial você está construindo para seus filhos? Esses dias, tá ali dormindo, Eliseu filho, estava levando ao médico. Aí ele: papai, o senhor não prega que Jesus cura? Olha isso. Falei: prego? Então, por que não ora para ele me curar? Falei: eu oro. Já que você entrou na teologia para fugir do médico, bora falar de teologia. Eu oro, mas ele cura se ele quiser. Aí ele: como o senhor sabe que ele não quer? Falei: eu não sei se ele quer ou se ele não quer, mas uma coisa eu sei: toda providência é divina, ainda que não seja milagrosa. Papai vai orar, mas se ele não te curar, a gente vai continuar indo para o médico. E chegar lá, o doutor vai meter a agulha. A Luana: amor. Falei: é necessário já falar a verdade. Mas é Jesus que vai usar o médico, porque o médico nada é sem Jesus. Está escrito que quem precisa de médico são os doentes. Aí calou e foi para o médico. Eu orei, Jesus não curou, bichinho. Mas foi evangelizado. Nós precisamos entender que a responsabilidade no lar, está rindo agora? A responsabilidade no lar é nossa, de estabelecer memoriais. Que tipo de memorial está sendo construído diante das crianças? Esse é o contexto imediato. Os vossos filhos vão perguntar e vocês vão ter uma base para ensinar-lhes sobre o Todo-Poderoso. Passou o Natal agora. Quem falou sobre o nascimento de Cristo para os seus filhos? Esse é o memorial público. Atravessem, levantem 12 pedras, porque no futuro alguém vai ver e vai questionar. Eu pergunto a vocês que estão me escutando: cadê o seu memorial público? Por exemplo, sua voz é linda, mas ninguém sabe que você canta. Você ama teologia, mas na escola dominical, na sua igreja local, você não ajuda em nada. Não levanta nem um mindinho para dar uma resposta bíblica. Mas você ama teologia. Você gosta de tocar, você gosta de ler, e nas suas redes sociais você não indica um livro para ninguém. Você tem uma chamada missional, você ama missões, você quer ganhar almas, mas ninguém sabe desse desejo dentro de você, porque você não constrói memoriais públicos. Você pensa que seu pastor é o profeta do Pix, que anda revelando tudo para saber o que é que você gosta, qual é o seu chamado. Você não se oferece para ajudar em nada a sua igreja local. Ao contrário, às vezes você foge. Eu não sei se você vai gostar de saber, na maioria das vezes a confirmação da chamada é você fugir, porque só quem sente o peso da chamada foge dela. Todo fujão, Deus foi atrás na Bíblia Sagrada. Agora, o jeito que Deus pegou quando foi atrás não foi muito legal. Você tem chamado, você tem desejo de obra, a igreja está precisando do que Deus lhe confiou, e você está enterrando o seu monumento. Está igual Israel: penduramos nossas harpas, e o Espírito Santo está dizendo: a fonte que eu coloquei em você é para jorrar para a vida eterna, não é para ficar ocultada. Gente, jovens, adolescentes que têm chamado de Deus, tem capacidade teológica, mas você chega no Instagram, quem vai se edificar vendo língua tua para fora, machinho? A igreja anseia, o mundo anseia.
O livro de Orlando Boyer, Heróis da Fé, quando ele vai falar sobre Lutero, ele começa assim: o clamor de 1 milhão de almas. Por quê? Porque o ministério de Lutero se dá após uma visão de pessoas clamando por salvação. E nós estamos vindo à igreja, como quem diz, canta cantor, prega pregador, que daqui a pouco para casa eu vou. Nos enchemos e nada flui de nós. Cadê o seu memorial? O Senhor disse ao profeta Ezequiel: eu vou te usar, e eles vão reconhecer e dizer: passou um profeta no meio de nós. Que tipo de rastro você deixa por onde passa? Passou por aqui uma mulher de Deus, passou nessa empresa um homem de Deus, trabalhou nessa casa uma mulher de Deus, serviu nesse ambiente um jovem de Deus, estudou nessa escola uma moça de Deus. Que tipo de memoriais nós deixamos, nós construímos por onde passamos? Que tipo de honra, glória deixaremos para o nome do Senhor depois que houvermos passado dessa vida para outra, se Jesus não nos arrebatar antes? Agora é algo extraordinário que eu acho nesse texto. Deus me deu essa palavra no livro que eu escrevi. O professor Reginaldo até fez a correção. E essa palavra ardeu como pregação no meu coração na virada do ano. Essa parte aqui para mim é extremamente impactante. Versículo 9: levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança. Peraí. Igreja, quem está comigo, diga amém. As primeiras 12 pedras, quem mandou carregar? Diga Deus, fala Deus. Quem mandou carregar? Deus. Foi ordem divina, está aí no versículo 2. Deus não mandou Josué levantar. Mas quando ele vê seus liderados levantando 12 pedras, atravessando o Jordão, subindo a rampa e as estabelecendo como memoriais, ele disse: eu também vou levantar o meu. Só que aí, onde ele levanta o seu memorial, igreja? Versículo 9: levantou Josué 12 pedras no meio do Jordão. Todo mundo pegou, cada um sua pedra, os 12, atravessaram o Jordão, chegaram do outro lado. Ufa, olha o tamanho da pedra que eu peguei, velho. Olha minha mão aqui, ó, que é macho, rapaz. O outro aqui, minha mão também, ó. Bora, rapaz, bora ajudar aqui a colocar as pedras, bora. Ei, deixou a última comigo, hein? Claro, tu é o maior da turma. E lá ele colocou a última pedra. Quando eles olham para trás, Josué sozinho levanta 12 pedras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E se fosse baixinho como eu, 12. A 12ª já foi estabelecida. Ele levanta o memorial no meio do rio. E olha isso aqui, gente. Versículo 18: ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dantes sobre todas as ribanceiras. Igreja, o memorial dos outros estão lá, públicos e vistos. Aí Josué chega e levanta o memorial no meio do rio. De repente as águas vêm e cobrem. Esse é o segundo memorial que todo crente deve levantar. É o memorial secreto. Tem gente aqui que nunca pegou no microfone.
nunca cantou aqui, ó, nunca pregou aqui, não tem memoriais públicos, tem nada gravado, tem nada no Instagram. Se você chegar no Instagram, tem 4 anos que está lá escrito assim, 22, Bolsonaro, acabou. Não sabe mexer no Facebook, não sabe mexer no Instagram, mas quando põe o joelho no chão, Jesus diz: eu conheço essa voz. Tem gente aqui que nunca liderou 100, 200, 300 pessoas, pastor Salmo, mas tem prazer de evangelizar alguém no particular. Pega o link de uma mensagem e envia para alguém, nem sabe, mas Jesus está trabalhando no coração de alguém. Você nem sabe, mas uma música que você enviou tirou alguém da depressão. Um folheto que você deu atraiu alguém para o evangelho. Só a eternidade vai revelar quantos memoriais ocultos foram feitos para a glória de Deus. Quando as águas cobrem aquelas pedras, só um poderia ver aquele memorial. Quando as águas descem e cobrem o rio, só um poderia ver o memorial de Josué. Eu vou repetir: quando as águas descem, só um podia ver o memorial de Josué. 1 Samuel 16:7. Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, Deus contempla o coração. Daniel capítulo 2, versículo 22. Deus conhece o profundo, o escondido e as trevas, mas com ele mora a luz. Provérbios diz que todas as coisas, capítulo 15, versículo 3, todas as coisas, boas e más, estão diante dos olhos dele. Hebreus 4:13, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que devemos dar conta. Deus viu um perdão liberado. Ninguém sabe o que você enfrentou dentro de um quarto, dentro de uma casa fechada, mas lá um perdão foi liberado. Deus sabe o não que você disse para o pecado no secreto, o não que você disse para a desistência no secreto. Eu não vou desistir de Deus. Senhor, segura a minha mão. Ai, irmão, Ezequias na cama, nem desceu da cama. Isaías disse: põe a casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Ezequias virou a cara para a parede e começou a chorar. Construiu um memorial ali, só ele e Deus. Isaías virou as costas. Antes que Isaías saísse do palácio, Deus veio e disse: volta e fala que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Ou seja, existem crentes que estão de pé aqui, não por causa de memoriais públicos, não porque são aplaudidos, não porque são elogiados, mas porque tem uma íntima comunhão no secreto com Deus. Quando fores orar, Mateus 6:6, entra no teu quarto, entra no teu aposento, fecha a porta, se isola e ora em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Como está o seu secreto com Deus? Enquanto muitos estão ansiando apenas o púlpito, o público, os holofotes, Deus está indo atrás de um Elias na caverna e está perguntando: o que fazes aqui, Elias? Enquanto Jonas está no navio, ele simplesmente dorme e desobedece. Aí Deus diz: eu vou te trazer para o secreto. Ele é lançado nas águas, vem um grande peixe e o toma. E no ventre do peixe, aí ele se lembra. Olha o que ele diz: na minha angústia clamei, do ventre da sepultura gritei,
e o Senhor ouviu a minha voz. Do lado de fora desobedecendo, no secreto está orando. Tem gente, irmão, que se não voltar urgente a levantar memoriais ocultos aos homens e só para Deus, cairá, perderá seu ministério, desvalorizará o seu chamado, e Deus ainda é o Deus das portas fechadas. Lembremos-nos do texto da ceia. Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes, fazei isto em memória de mim. Dessa forma estamos anunciando a morte do Senhor, memória, até que Ele venha. É o memorial público, onde a igreja está vendo o preço que foi pago pela nossa salvação, o preço que foi pago pela nossa redenção. Mas tem um outro tipo de memorial. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se o homem, o crente, a si mesmo. É um memorial oculto. Deus, eu me lembro, falhei. Eu me lembro que eu quebrei o princípio. Eu me lembro que eu não mereço. Eu preciso da sua graça mais uma vez. Eu preciso da sua misericórdia mais uma vez. Memorial público e memorial oculto. Lembra, irmão, do que Paulo escreveu a Timóteo: eu tenho me lembrado de tuas lágrimas, e nisso me regozijo. Olha o memorial que Timóteo construiu diante de seu mentor: quebrantamento. E ele diz: eu me lembro da fé não fingida que há em ti. Olha que tipo de memorial. Mas que também houve na tua avó e na tua mãe. Que essa bênção esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, de construir memoriais de fé. Que quem se lembrar do seu lar vai se lembrar do resgate de Deus, da restauração de Deus. Alguém pode adorar Jesus por isso? Quem se lembrar da sua casa, do seu casamento, que seja estabelecido como um memorial de quebrantamento e fé. Josué sozinho fez o trabalho de 12. Jesus sozinho na cruz do Calvário assumiu a culpa de todos e deixou para nossa memória que Ele é o único Salvador, que o seu sacrifício é o único capaz de salvar e transformar todo aquele que crê. Equilíbrio, minha irmã. Eu encerro essa mensagem lhe dizendo: equilíbrio, meu irmão. O mesmo Jesus que nos mandou vigiar em fazer obras para sermos aplaudidos em Mateus capítulo 6, quando deres esmola, quando orares e quando jejuares, não façam essas 3 obrigações como os hipócritas. Não faça para a sua própria glória. Mas no capítulo 5 ele disse que nossa luz tem que brilhar, para que os homens vejam essas obras e glorifiquem ao nosso Pai. Então e aí? A gente esconde ou a gente mostra? A gente faz memorial como os 12 homens ou como Josué? Eu respondo: quando pela sua covardia você for tentado, quando pela sua covardia você for tentada a esconder, mostre. Fale, cante, conte. Quando pela sua soberba você for tentado a mostrar, esconda.
quando pela timidez, covardia, você for tentado a esconder, mostre, deixa rir, deixa zombar. Mas se você sabe que foi a sua experiência com Deus e que vai edificar a vida de alguém e vai glorificar o nome do Senhor, levante o seu memorial público, conta o que Deus fez, fala o que Jesus está fazendo. Mas se o modo pelo qual esse memorial está sendo construído, o modo pelo qual vai apresentar, vai falar, é para a sua glória, é para a sua honra, esconda. É assim que a gente vive equilibrado entre o memorial público e o memorial secreto. Ambos são necessários para a glória de Deus. Se desenvolva nos dons. Pastor, não tem um dom, busque, mas há algo de Deus dentro de você e ele precisa ser ativado, despertado. E tudo aquilo que é simplesmente para a sua glória, para o seu ego, busque graça em Deus para se ocultar. E como a gente consegue isso, irmão? Pedindo sabedoria para Jesus. Quem não tem sabedoria, peça. Ele dá sem passar em rosto. Só que Tiago conclui: peça sem duvidar. Quem expõe demais e não tem nada no secreto é hipócrita. Quem tem muito, mas é tudo no secreto e nada expõe, é covarde. Que a sua vida pública, que o seu culto público seja o resultado de sua devoção secreta. Fiquemos em pé. Jesus quer nos dar sabedoria nessa noite. Deus que deu sabedoria a José. Já estou orando, irmão. Deus que deu sabedoria a Salomão. Deus que deu sabedoria a Daniel. Deus que deu sabedoria aos poetas e profetas. Deus de Paulo, abre a nossa mente, Senhor. Nos dá sabedoria, Senhor, para vivermos o equilíbrio dos memoriais. O que for para ser entre nós e Deus, será entre nós, Deus e mais ninguém. Mas o que for para ser mostrado diante dos homens, será mostrado para a sua glória. Nos dá sabedoria, Senhor. Tem ministérios aqui limitados e ocultos. Chegou o tempo do Senhor fazê-los brilhar, para que mais vidas e mais vidas sejam atraídas para a sua presença. Mas se a soberba estiver tomando conta dos nossos corações, leva-nos rápido para o secreto, ó Deus, e lava o nosso coração da soberba, lava o nosso coração do orgulho, perdoa-nos. Pode cantar, irmãos. Perdoa-nos. Perdoa a nossa covardia e perdoa a nossa soberba. Perdoa a nossa covardia e a nossa soberba. Aos teus pés é onde eu quero estar. Aviva-nos em meio à tua santidade. Você tem memórias de como Deus já te usou. Aqui quero ficar.
você tem lembranças do que Deus já fez, e Ele vai fazer de novo. Vim atrás de bênçãos. Ele é o mesmo ontem, Eu não hoje e venho eternamente. Jesus, não deves nada. Converte-nos a Ti, ó para Deus, mim. e seremos convertidos.